Afinal de contas, arte é ou não é dom? Olá, artistas, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Amélia, eu sou aquarelista e neste canal nós falamos sobre aquarela. Nesse vídeo específico nós vamos falar sobre dom. Arte, ela é ou ela não é dom? Muitas pessoas falam que arte é dom, que a pessoa que pinta muito tem um dom. É muito comum quando nós vemos alguém que pinta muito bem, um artista que pinta bem, a pessoa fala, você tem um dom na pintura, você pinta muito bem, isso é dom. Nós nos acostumamos a ouvir isso das pessoas. Então isso cria na nossa cabeça uma ideia de que a arte, ela é um dom. Mas será que ela realmente é dom? Sobre isso nós vamos falar nesse vídeo. Para começo de conversa, de onde surgiu essa ideia de dom? Como disse anteriormente, essa coisa de pessoas falarem muito que o artista tem um dom da arte. É o dom. Alguém vê alguém pintando bem e fala assim, isso é o dom da pintura. A pessoa tem dom. As pessoas se acostumaram a ouvir e falar isso para as pessoas. Nesse negócio de ter dom. Para outros carros também, dom na culinária, o dom na costura, diversas outras coisas, as pessoas falam que a pessoa tem um dom. Mas será que isso é verdade? Eu vou falar sobre isso especificadamente sobre a aquarela, a pintura real. Mas antes de mais nada, sobre o assunto eu quero falar sobre a minha história e sobre como que foi a minha evolução na aquarela para vocês entenderem melhor e chegar a uma conclusão se arte é ou não é dom. Eu peguei aqui algumas pinturas, podem ter visto, esse álbum também tem algumas pinturas. Nós vamos enquadrar. Eu vou falar um pouco, mostrar algumas minhas pinturas para vocês verem o meu resultado agora e vocês vão entender. Vou começar pelo álbum. Claro que eu coloquei aqui só pra ficar bonitinho. Essa aqui tem esse pimentão. Vocês vão entender, isso tem um sentido. O laço, essa uva. Aqui acabou. Aqui as que são fora do envelope que eu vou colocando, aproveitar, né? Tem esse outro laço, eu gosto de laço. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Nós temos essa rosa. Essas duas rosas. Elas são no plástico, as pinturas em geral, para preservar mais, para não ter perigo de estragar nem nada. Eu quis colocar nos plásticos, que vai estar em outro plástico, então vai estar bem protegido. Não sei se vai colocar em tantos plásticos. Aqui é só um teste de luz e sombra. Treino de técnica, isso aqui tá no Pincelada Realista. Tanto o treino das esferas, quanto o pimentão está no Pincelada Realista. Isso aqui não vão pra cá. São histórias pequenininhas. Tem esses treinos de luz e som, de transparência, perdão. Mostrá-los mais bonitinhos, porque tem bastante. Ó, tem os outros também. Tem a casa. Tem um abacate. Deixa eu colocar isso. Tem essas flores. Tem a melancia. Essa aqui, ó. Botou só sementinhas, mas essa aqui não cabe 100%. Temos cogumelo, maçã. Temos frutas. Aqui tá um pouco menos realista. As pinturas mais simples. Mas são todas no final, desde o final do ano passado. De 25 até esse ano. São pinturas recentes. Aí você olha pra isso e fala assim, nossa, lindo. O que pensa na sua cabeça? Ela tem um dom da arte. Isso é uma das coisas que as pessoas mais falam. Quando vem pessoas pintando assim. Esse quadro também foi eu que fiz, então é outra coisa que eu já vi muito falar isso. Se for olhar para um artista, ele vai te responder que ele já ouviu muito isso. Que ele tem um dom da arte. Eu vou só guardar aqui. Isso é uma coisa super comum que ficou normalizado na nossa sociedade, falar
que a arte é bom. Mas eu não pintei sempre assim. Eu não nasci pintando assim. Porque quando a pessoa faz isso bom, você, nossa, nasceu pintando assim. Mas não, não foi o meu caso. Essa aqui foi a pintura que eu fiz há uns anos atrás. Bom, se eu for comparar com as outras, essa é bem simples. Dá um foco. Ela está bem simples. Então, isso eu pintava assim. Tem muitas outras antigas também, então muitas também quando eu era menor também. Mas essa aqui é uma que eu achei. Eu pintava nesse nível, eu não nasci pintando realista, super assim. E pra vocês verem também que eu também erro, mesmo eu pintando super bem, eu também erro. Tem pinturas que não saem como a gente deseja. Essas duas aqui eu fiz ano passado. Não ficou legal, porque a gente erra às vezes também, faz um experimento, às vezes não dá certo. Às vezes a gente vai inventar alguma coisa diferente, vai testar algo novo, não dá certo. Hoje eu tenho as técnicas aquarela, eu entendo como é que funciona, sou aquarelista. Eu pinto realista muito bem, mas às vezes assim, a gente dá uma... Gente, errar é humano. Fui pintar uma xícara. Fui pintar uma xícara, eu quero pintar a xícara azul. Comecei a fazer a sombra, e acabou que ficou laranja. Porque por causa da cor da sombra. Quem entende aquarela vai entender por que ela ficou laranja, mas... Acabou que eu esqueci que eu queria fazer ela azul e laranja. Gente, tá tudo bem. Então, set de paisagem, ó. Por exemplo, paisagem, ela é uma coisa que eu pinto super bem. E foi duas que eu fiz. Na tela, vai bem. Assim, na aquarela, no caso. É uma coisa que eu pinto super bem, paisagem. Tem uns desenhos, umas pinturas mais simples também. Acho que eu gostei disso daqui, não sei. Mas umas pinturas mais simples também. Alguns testes não acaba. Tem uma pintura aqui que eu não acabei. Esse morango que ele tá assim porque eu não acabei. Eu tenho, mesmo tendo a técnica, eu tendo tudo, a gente acaba errando algumas coisas. Claro, se eu quero pintar uma coisa realista, quero pintar uma xícara realista, que é o que eu estava pintando antes de gravar esse vídeo. Eu pinto super bem realista, porque eu tenho a técnica da aquarela. Onde eu quero chegar com isso? A aquarela, ela é uma técnica que você precisa... É uma técnica, o nome já diz, aquarela é uma técnica de pintura. Ou seja, ela precisa de técnicas e não necessariamente de dom. Então, não, respondendo a pergunta, você não precisa de dom para pintar com aquarela. Não, você não precisa. Você pode ter uma paixão muito grande. É o que eu vou falar nisso mais pra frente, a diferença disso. Mas o dom você não precisa ser com esse dom. Os artistas não necessariamente nascem com um dom. Eles vão aprimorando técnicas e técnicas. Como vocês viram, eu não nasci pintando assim. Vou remostrar a pintura porque essa foi uma das únicas que eu achei. Ó. Eu pintava assim, que foi o que eu pintei. Nem ensinava naquela época. Foi super simples. Isso eu já tinha estudado um pouco de aquarela. Já tido uma noção básica. Um pouquinho. Vocês podem ver que não tá tão ruim. Mas tem pinturas bem piores. Eu não achei muitas. Então eu não comecei pintando realista sempre. Não nasci pintando assim. E é normal. Os artistas, eles vão evoluindo ao longo do tempo. Eles vão pegando técnicas e mais técnicas, até de fato eles conseguirem pintar realista. Porque o que leva a pintura a ficar boa não é questão de ter dom, é questão da técnica da aquarela. Você estudar luz e sombra, você estudar proporção, estudar volume, estudar desenho, você estudar aquarela, entender como que as técnicas funcionam, e aí sim você pintar realista. É isso que é a arte da aquarela. E ao longo dos anos eu fui criando as técnicas, pegando as práticas. Hoje eu pinto super bem na aquarela. Então isso foi um conjunto de técnicas que eu aprendi ao longo desses anos que me permitem hoje eu pintar bem, pintar realista, fazer uma boa aquarela. Mas não necessariamente porque eu nasci com dom. Mas e a questão da paixão que eu citei anteriormente? O que você pode ter, que é o meu caso, é uma paixão muito grande pela aquarela. Desde pequeno sempre pintei com aquarela, então eu tenho uma paixão pela aquarela, que isso pode tornar uma coisa mais fácil, por ser uma coisa mais prazerosa. Mas normalmente quem aprende, quer aprender a pintar com aquarela, normalmente gosta da aquarela. Então isso faz com que facilite.
na minha opinião pelo menos, eu acho que você tem uma paixão pela aquarela faz com que aquilo seja mais legal. E eu vou fazer uma analogia à escola. Na escola temos diversas matérias. Nem todo mundo tem paixão pelas matérias. Por exemplo, minha matéria favorita é matemática. Então, eu gosto de matemática, então se torna que isso seja mais fácil para mim. Não necessariamente porque eu nasci com um dom de matemática. Eu erro conta, como qualquer outra pessoa, é normal. Mas eu tenho uma paixão por gostar da matemática, se torna mais fácil estudá-la, mais fácil compreendê-la. Isso pode ser a mesma coisa na aquarela. Você tem uma paixão pela aquarela, faz com que isso se torne mais fácil para você. Faz com que a técnica se torne mais fácil, entre na sua cabeça melhor. Sim, você entenda melhor, porque é algo prazeroso para você. Entendeu? E também uma outra coisa é a facilidade. Eu acho que o dom não existe, assim, você tem um dom pela coisa. Você pode ter uma facilidade por aprender. Por ser uma paixão, ou por você. Uma facilidade, talvez você tenha uma facilidade para aprender. Pra mim. Facilidade de aprender técnicas, para aprender misturas de cores, para aprender as coisas. Então, isso pode ser uma facilidade que você tenha. É que nem na escola. Você pode ter uma facilidade com matemática, uma facilidade com português, ou uma facilidade com matemática, apenas sem português. Mas você tem uma facilidade só com matemática, não faz com que você automaticamente não consiga tirar uma boa nota em português. Ou seja, você pode ter uma facilidade com a aquarela ou não, mas isso não vai mudar o seu resultado. Não vai mudar o fato de que você consegue pintar realista. O que pode influenciar é o tempo que você vai demorar. Por exemplo, se você tem facilidade em alguma matéria, você pode estudar meia hora apenas para ela, fazer a prova e tirar 10. Pronto. Mas às vezes não é o seu caso, você não tem a facilidade daquela matéria. Então, às vezes você vai ter que estudar umas 2, 3 horas e conseguir a mesma nota, um 10. Então, o que vai mudar, sua facilidade ou não, é o tempo que você vai demorar para entender como é que funciona. Mas isso é uma coisa que está tudo bem, porque a arte, ela é uma coisa livre, não tem pressa. Nada na vida tem pressa. Essa coisa de você tem que fazer uma coisa, tem que alcançar tal resultado, você tem que aprender a pintar realista, e em 10 dias você tem que estar pintando realista, em 5 dias você tem que aprender a olhar uma fruta e pintar igualzinho a realista. Cada um tem a sua jornada, tem o seu nível de aprendizado, por exemplo. O meu curso, você aprende a pintar realista em 21 dias. Mas isso não significa que você não vai levar mais tempo, porque essa é uma coisa natural do ser humano. Se você não cumprir o que você precisa fazer nos 21 dias, você não vai conseguir 21 dias. Porque às vezes você está travado numa luz e sombra, e está tranquilo, está tudo bem. Significa esses 21 dias que a maioria das pessoas consegue fazer 21 dias. Se você for exceção e fizer um mês, está tudo bem. Ao mesmo tempo que você pode fazer em 10 dias, você pode fazer um mês, você pode fazer 21 dias e está tudo bem. As pessoas têm esse problema em normalizar essas coisas, então está tudo bem. Ah, porque você não tem um dom na culinária, você não pode cozinhar. Ah, se não tem um dom na pintura, você não pode pintar. Não é isso. É tudo questão de você querer. E ao longo do caminho você vai encontrar uma paixão pela aquarela ou por alguma arte. Você vai para artes em gerais. A arte da culinária também pode ser. Eu estou falando da aquarela porque eu sou aquarelista, minha paixão pela aquarela. Mas pode ser por tela, pode ser por qualquer coisa. O que vai mudar se você vai ter um resultado ou não é as técnicas. E a facilidade vai mudar o quão rápido você vai conseguir o resultado. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem facilidade em aquarela, pintura, em geral, se ela não se dedicar, fazer tudo o que precisa ser feito, aprender todas as técnicas, em 21 dias você não vai pintar realista, em 7 dias você não vai pintar realista. Mas se a pessoa, vamos dar um exemplo prático. Vamos supor, para ficar mais fácil para entender, vamos supor que uma pessoa tem facilidade em aquarela. Essa vai ser a pessoa A. Libras. Essa é a pessoa A. Aí vamos supor que essa pessoa que tem facilidade em aquarela, ela adquire um curso de aquarela, só que ela assiste uma aula, faz um exercício, depois de uma semana assiste outra aula, faz outro exercício.
tá tendo um caminho na pintura dela, só que ela não tá tendo muita essa constância. E ela, depois de um mês, ela consegue o resultado que ela quer, uma pintura realista. Aí vamos pôr na pessoa B. A pintura pessoa B. Ela, gente, eu sou alfabeta em Libras, tá? Não falo Libras, não. Antes que alguém comente, pergunte alguma coisa, só pessoa B. Então vamos supor, vou voltar pro foco. A pessoa B. Ela não tem muita facilidade com aquarela, mas ela é uma pessoa muito dedicada, que vai atrás do objetivo dela, que quer porque quer pintar realista. Ela tá na cabeça dela, ela vai pintar realista. Pronto. Ela pega lá, compra o curso, assiste todas as aulas, e rapidinho já acabou o curso, já fez todos os exercícios, já está praticando. Em uma semana, ela pode sim chegar no resultado pintar realista dela. O que vai mudar, além disso, também uma coisa que, essa é uma coisa que influencia muito. Isso influencia bastante. É o quanto você vai se dedicar para aquilo. Isso é super importante, o tempo que você vai dedicar para isso, quanto que você precisa se dedicar para você conseguir fazer uma pintura realista. Porque tudo na vida é coisa de dedicação. Você pode ter facilidade ou não, não importa. Se você não estudar, não ir atrás, não se dedicar, a sua facilidade não vai influenciar, não vai ser útil, não vai. Deixa eu pensar na palavra, não vai. Sua facilidade não vai servir, não vai te dar o resultado do além. Você precisa ir lá, fazer, estudar, fazer acontecer, para você conseguir o resultado. Não sabe que você tem facilidade na pintura? Você vai assistir um curso, assistir uma aula só e vai pintar realista, não. Vai ter que praticar, vai ter que treinar. Mas você vai conseguir. Tá, mas agora, o que eu preciso para pintar realista? Vamos supor que você que está assistindo quer pintar realista. Tem o seu sonho de fazer uma aquarela realista, semi-realista. Eu tenho o sonho de pintar bem na aquarela com luz e sombra. A pintura com luz e sombra, como assim? Vou exemplificar, vou pegar minhas pinturas de novo. Vamos supor. É uma pintura bem realista. Olha, prateado plastiquinho. Ó. Não é reflexo. Pronto. Ó, luz e sombra. Então, pintura desse tipo, luz e sombra. É uma pintura bem realista, mas... Tá aqui. Também tem umas que são semi-realistas, por exemplo. Eu fiz as pinturas, gente. Coloquei aqui. Achei. Aqui seria um semi-realista, assim. Mais ou menos realista. Opa. Ó, vocês veem que tem a luz e a sombra, mas que não tá super, hiper, mega realista. Isso aqui também, mas isso aqui tá mais ou menos. A melancia também, olha. Eu não falo que ela tá super viva. Ela tá realista, sim. Mas ela não tá extremo realista, sabe? É um realismo mais simples. Ó. Pra vocês verem. Vou mostrar outro de novo. Vamos lá. Então agora é um realismo mais... Deixa eu ver se tá perdendo a câmera. Coisa mais realista. No foco. Acho que deu pra ver. Qualquer coisa eu coloco a foto aí. Então, o que vai fazer com que você pinte uma pintura como essas? É uma paisagem. Verdinho, né? É um álbum. Então, uma dica super legal pra vocês, ó. Colocar as pinturas de vocês em álbum. Preciso organizar isso aqui. Abaixo de colocar essas pinturas pequenas. Mas o que vai fazer com que você atinja esse resultado? Desde que seja um semi-realismo, um quase realismo, um pintura bem realista, um ultra realismo. Eu posso fazer um vídeo só sobre tipos de realismo, se vocês quiserem. Os tipos aqui que muda de cada um. Eu trago isso pra vocês. Comentem o que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês querem... Vou trocar meu microfone. Se vocês querem gostaria de um vídeo sobre realismo, tipos de realismo. Deixar melhor, né?
Deixa eu voltar aqui. Que a blusa tá molinha, então não tá parando. Ah, foi, parou. Vamos soltar então. O que eu vou fazer com que você tenha uma pintura deste resultado? Deixe ser de realismo, semi-realismo. Você vai precisar das técnicas. E quais seriam essas técnicas? Você pode estar se perguntando. Algumas. Nós temos luz e sombra, que é uma técnica muito importante. Qualquer pintura, ela muda com a luz e sombra. Porque a luz e sombra, ela cria o volume necessário daquela pintura. Então, desculpa, gente. Como vocês podem ter visto aqui, olha, o que dá o efeito de volume, de que ela tá viva? A luz e sombra. Qualquer coisa que vocês verem, por exemplo, meu rosto. A luz tá vindo daqui. Então, aqui tá a parte mais iluminada. Aqui tá a sombra. É isso que torna a pintura ficar 3D. Ficar realista, dar essa ideia de profundidade, essa luz, essa sombra. Então, isso é uma técnica muito importante. Outra coisa. 2. A transparência é muito importante. A aquarela em específico, a arte da aquarela é uma arte da transparência. É você criar camadas, saber criar camadas. Isso é uma coisa extremamente importante. Você saber criar uma camada de sombra, esperar secar, criar de luz, e criando camada por camada, porque existe uma ordem que você tem que seguir para você fazer essa pintura ficar realista. Terceira coisa, já foi luz e sombra, camada, transparência. A terceira seria camadas. A quarta, um desenho bonito. Não adianta nada se desenhar. Tipo assim, o desenho, ele influencia na sua pintura? Claro, porque se você desenhasse um círculo, faz circular um pimentão, ia ficar realista. Mas não é uma coisa chave, mas ele importa um pouco também. É importante que você saiba desenhar, mas desenhar é uma coisa mais simples. Pintar é bem mais trabalhoso. Desenhar é bem mais simples. Porque desenhar um pimentão é fazer um negocinho e vai. Melancia, por exemplo, só fazer um triângulo quase. Então, a formato influencia também. Quinta coisa. É luz de sombra, transparência, camada, desenho. Quinta coisa, então. A consistência, o treino, a prática, o quanto que você se dedica. Como disse anteriormente, isso influencia demais. Não adianta nada você apenas pegar e falar assim, vou pintar realista, você chama lá, fiz a pintura e pronto. Você tem que praticar muito. Só que esses mini desenhozinhos, tem vários desses que eu mostrei aqui, tem mais pra cá. Só que eu gosto bastante para praticar. Tá? Ó, você vamos mostrar os treinos. Tem bastante treino. Prática, esses mini desenhos menores são mais para prática. Em teste, é você praticar e testar também. Isso é uma coisa muito importante. É você testar, além disso. Você treinar, testar novas coisas, e o que funciona mais para você, o que te agrada mais, porque a arte, ela é uma coisa livre. Então, talvez o seu realismo favorito, talvez seja um semi-realista, mas você prefere um realismo meio distorcido da realidade, você prefere pintar pimentão com formato diferenciado, mais chatado, não sei. Então, você ir praticar essa coisa influencia muito. Então, a arte, ela se baseia em técnicas. Outras técnicas também, como mistura de cores, influenciam bastante. Você fazer a finalização correta, influencia bastante também. Tudo isso influencia. Então, a técnica aquarela é uma técnica e não necessariamente um dom. Você não tem um dom pela aquarela, você tem uma facilidade, às vezes, por pintar mais fácil. Mas eu demorei muito pra pintar realista. Então, hoje os resultados são muito bons, mas ainda pode ser melhorado, claro. Tudo pode melhorar. Mas não foi assim, eu treinei muito. Essa pintura que eu mostrei, vou mostrar de novo. Aqui, olha. Não foi uma pintura muito antiga, faz um aninho só. Mas era menor também. Mas eu demorei muito pra pintar realista. Eu pintei muito com aquarela. Até depois de um tempo,
eu descobri o que realmente eu precisava para pintar realista. Porque você tem que ter as técnicas certas, não necessariamente o dom, a facilidade, a constância. A constância sem a técnica certa pode te levar a chegar, mas vai demorar mais. Então, a melhor coisa para você fazer se você quer pintar realista, tenha a técnica certa, tenha constância e pratique. São essas três coisas que vão te levar a chegar no resultado que você quiser alcançar. Isso vale para qualquer coisa na vida também. Mas principalmente para aquarela, treina. A técnica certa é fundamental. Você, meu amor, colocar na sua cabeça qual tem que ser as cores da sombra é muito importante. É isso que vai fazer a diferença nas suas pinturas realistas. Depois de eu falar tudo isso, você entender que arte não é necessariamente dom. Não é dom, é sim técnica. Eu quero te fazer um convite. No dia 7 de maio de 2026, não sei quando eu estou assistindo esse vídeo, mas no 7 de maio de 2026, eu estarei dando uma aula grátis, 100% grátis, para você poder aprender e destravar a sua pintura realista. Eu quero te ver você feliz, olhando para a sua pintura e se orgulhando daquilo que você está vendo. Quero que você olhe para a sua pintura e fale assim, que orgulho, fui eu que fiz isso. Com muito treino. Com treino, a técnica certa. Então, eu vou te mostrar a técnica certa, o que você está errando e qual é o seu problema que te trava muito. Esse erro eu já cometi demais e muitas pessoas cometem no início, quando tá querendo pintar realista. E o erro tá até aqui. O erro da pintura tá aqui e o erro que eu vou mostrar naquela aula, muitas pessoas cometem, tem diversos tipos desse mesmo erro. As pessoas, diversas maneiras de cometer esse mesmo erro que as pessoas sempre cometem. Porque se não estivesse cometendo, eu estaria pintando realista. Então, nessa aula eu vou te mostrar, eu vou destravar a sua pintura realista. Vou te mostrar de uma vez por todas como você vai chegar no resultado que você quiser e como você vai pintar realista em 21 dias. A técnica certa, mesmo sem facilidade, você vai conseguir 21 dias. Porque é tão simples, você vai ver que com a técnica certa você consegue em 21 dias. Você consegue em 21 dias pintar realista. Porque a técnica que eu vou te mostrar, ela é bem simples. Vai fazer a sua primeira pintura realista em 21 dias. E é mais, é de graça a aula. Então já se inscreve, o link vai estar na descrição desse vídeo. Já se inscreve. Durante a aula nós vamos estar pintando uma xícara. Vai ficar de surpresa. Não vou mostrar a xícara aqui, ela já está pronta. A amostra, vou dar só um spoiler para vocês ficarem curiosos. Vou mostrar de longe pra ficar um spoiler. Aqui tá a xícara, ó. Vou tampar aqui pra deixar vocês curiosos. O desenho da xícara, as cores. Mas você pode fazer o que você quiser. Não precisa ter material caro, não precisa ter o melhor material. Muito tempo eu pintei com aquarela estudante, escolar. Mas não precisa, você só precisa estar lá, precisa de um papel, né? Papel, aquarela, um pincel e uma aquarela e água, muito importante. Água para você beber, para se hidratar, e água para a aquarela. Pronto, é só isso que você vai precisar. E eu te espero lá na aula, dia 7 de maio, às 8 horas da noite. Não falei isso. Vai ser numa quinta-feira, às 8 horas da noite, dia 7 de maio de 2026. Eu espero você lá, porque eu quero destravar a sua pintura realista. Eu quero que você eleve a sua pintura. Muito obrigada por ter ficado até aqui, por ter assistido o vídeo. Já comente ideias de vídeo que você quer no canal. Comentem ideias. Eu adoro receber ideias de vídeo de vocês. Para eu saber o que vocês estão querendo ver aqui no canal. Isso é muito importante para mim. Já deixe seu like. Se inscreva no canal para mais vídeos. Um beijo, artistas queridos, lindos, amados. Até o próximo vídeo. Tchau!